Estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6h18. Nós voltamos com as principais notícias dessa quinta-feira. Começou o período chuvoso e com ele o risco das descargas elétricas aumenta. E olha, o Amazonas é o 8º estado do país com o maior índice de mortes por raio. Por isso, todo cuidado é pouco, dentro e fora de casa. Um fenômeno tão bonito quanto perigoso. Milhões de volts que podem levar à morte em segundos. O seu Antônio não escapou uma, mas 3 vezes de perder a vida ao ser atingido por um raio. Em uma delas, ele chegou a desmaiar. Nós íamos pescar. Aí eu falei pro colega que estava trovejando, não era bom a gente ir. Nós se sentamos assim que ele tinha uma cobertura. Aí o raio deu no meio da mangueira, que foi uma banda para cada lado. Aí eu apaguei, caí no chão. Eu pensei até que tivesse sido morto. Mas nem todos têm a mesma sorte. Em todo o país, o número de mortes por descargas elétricas chega a 111 por ano. De cada 50 mortes no mundo, uma ocorre aqui no Brasil. Talvez seja alguma atração por algum mineral no solo, ou talvez a floresta possa ser mais alta nessa região, eu não saberia dizer exatamente por quê, mas tem. A região leste do estado é onde, no estado do Amazonas, são observadas um número maior de vezes a ocorrência de descargas elétricas. O meteorologista explica que espaços abertos, próximos a árvores, são locais com maior probabilidade de atrair descargas elétricas. Por isso, em dias nublados ou mesmo chuvosos, é importante buscar abrigo dentro de casa. O objetivo é evitar ficar próximo de instalações elétricas, postes, por exemplo, fiação elétrica, embaixo de fiação elétrica, né? Então, dentro das casas, eu acho que talvez seja o local mais seguro para você se abrigar. E sabe aquela história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Então, é mito. Não, na verdade, se aquele lugar permanecer ali intacto, né, a tendência é que aconteça mais vezes ali, porque significa que ali existe uma facilidade para que as cargas elétricas, se estiverem naquele meio, essa nuvem de cargas elétricas estiver naquele meio ou próximo, ela vai procurar um lugar mais fácil, significa que esse lugar é um lugar fácil. Então, a possibilidade de ocorrência é maior realmente. O seu Antônio, que escapou 3 vezes da morte, hoje está mais cuidadoso. Seu Antônio tem que se cuidar, né? 3 raios. E isso aqui fica de alerta para todo mundo. Esse período de chuvas costumam acontecer raios com maior frequência. Então é importante tomar esses cuidados, evitar, se tiver no rio, se afastar dele, evitar a área também de árvores, principalmente de árvores grandes, áreas de contato com a floresta. E também, se você estiver numa tempestade, estiver chovendo e com descargas elétricas, um dos melhores lugares para você se proteger é dentro do carro, né? Continue ali, principalmente se acontecer algum tipo de acidente com a fiação elétrica. Já não vão ser as descargas dos raios, mas sim a própria condução de energia que tem dos fios. Então é importante que você fique ali mesmo, porque o carro vai lhe proteger nessas situações, né? Claro, com a exceção quando há algum tipo de alagação, que não é muito comum aqui no Amazonas. E agora vamos falar de energia limpa, sustentável. O uso de energia solar no Brasil e no mundo vem crescendo cada dia. Isso devido a muitas vantagens desse tipo de sistema e principalmente ao aumento das informações a respeito de fontes alternativas de energia. De 2015 a 2018, só em Manaus o crescimento foi de 542%. Mas ainda é muito pouco para o que podemos produzir. A diferença nessas contas de energia já mostra o resultado de um sistema de placas solares instalado aqui na casa do Cláudio há 4 meses. Antes, os valores das contas de energia chegavam a ultrapassar os R$800. Hoje, ela está a menos de R$300 e baixando. A gente optou por colocar esse sistema de geração de energia solar porque eu acredito que seja o futuro de geração. Cada um vai ter que ser responsável por questões de sustentabilidade. A gente não vai ter geração suficiente para todo o consumo necessário para
sobreviver. O sistema foi todo montado em cima da casa dele. São 22 placas. E ele controla tudo por aqui e a energia produzida garante o funcionamento da casa inteira. O investimento ainda é alto, considerando projeto, liberação e instalação disso tudo. Aqui foi de R$42 mil. Isso tudo tem um estudo. Tem um estudo da área, porque não é só botar no telhado. Você tem que ver se a posição está correta ou não para você ter a melhor rentabilidade do sistema. Então, tudo isso tem que ser... Então, se você tem um bom instalador, você vai ter um bom resultado, certo? Tá? O resultado não quer dizer que se você botar placa no telhado, você vai ter economia de energia. Tem todo um sistema, você tem todo um sistema, tá, que tem que ser tudo bem dimensionado para que você tenha o resultado esperado. E o nosso resultado está melhor do que o esperado, eu acredito. Tá? Eu não sei ainda quanto eu vou ter de crédito, mas provavelmente, se as minhas contas estão zeradas, eu devo já ter gerado crédito para o futuro. Esse sistema registrado na concessionária de energia não evita que você pague a conta. Estar conectado à rede, sob a resolução 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, permite descontos na conta de luz a partir da micro e mini geração de energia. Em Manaus, apenas 0,12% das unidades consumidoras residenciais possuem sistema de energia solar. Isso é muito pouco, mas já cresceu 542% desde 2015. Passou de 7 unidades para 38 registradas na ANEEL. Só para a gente ter uma ideia, em Minas Gerais, estado com o maior número de sistemas conectados à rede, são mais de 6.500 unidades, 171 vezes mais do que temos aqui. Quem fez o projeto e a instalação na casa do Cláudio foi o seu Coniche. Formado em engenharia de eletrônica, resolveu se especializar na área de sistemas fotovoltaicos. Só aqui na empresa dele tem uma série de placas e de métodos que podem ser utilizados. Um tipo de instalação para cada tipo de material. E o clima do Amazonas é diferente, né? Então precisa de todo cuidado. No caso do Amazonas, a insolação não é tão boa como na região central. Como o sistema solar tem vida útil superior a 20, 25 anos, se for esse aqui, por exemplo, só de vidro, é de 30, 40 anos, depois de 5 anos tudo fica de graça. A manutenção é muito simples, mas tem que tomar cuidados, consultar um bom especialista da área, né, para não ter problemas. Por exemplo, você instala um sistema desses com vida tão longa, num telhado que requer manutenção, você vai ter problemas na frente. Além das vantagens econômicas, claro, tem a questão da energia limpa. Nesse caso, ganha o consumidor e também o meio ambiente. Um mercado que ainda vai se estabelecer, ainda não está estabelecido no Brasil e muito menos no estado do Amazonas, nem se pensa. Mas eu alerto as autoridades, alerto a nossa classe política, para começar a pensar nisso. O meio ambiente vai agradecer e o estado do Amazonas poderia entrar com um papel aí, tocar um papel muito importante nesse processo. Bom, o investimento ainda é alto para muita gente, mas não há dúvida de que potencial de energia solar por aqui não falta, né? No Brasil, cerca de metade das crianças sofre com anemia. E o pior, a doença prevalece nas crianças menores de 2 anos. Esses são dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. E um dos principais fatores desse estado é a falta de ferro. Mas algumas mudanças na alimentação dos filhos pode ajudar a evitar essa doença. A rotina do André, de apenas 5 anos, é assim. De manhã, ele ajuda a mãe a preparar o café, que é diferente por aqui. Na casa da família Cotes, não entra alimentos industrializados. O leite, por exemplo, é feito à base de castanha, batida com água, açúcar demerara e um pouquinho de cacau. Na crepioca, é acrescentada fibra de maracujá para melhorar o funcionamento do intestino. Um investimento para a saúde do André. O adulto adoecer, às vezes até demora mais, mas a criança é muito rápido. Então, o André, a gente procurou manter assim, uma alimentação mais saudável possível. A nossa filosofia é, tá embalado? Vamos evitar. Não quer dizer que a gente não coma. Claro, a gente come, mas em casa a gente tenta manter assim, o mais saudável possível.
Esse cuidado é fundamental. Afinal, o sistema imunológico das crianças ainda está em formação. Por isso, a falta de nutrientes na alimentação pode causar doenças como a anemia. Estima-se que no Brasil, 50% das crianças são anêmicas. Um dos principais fatores desse quadro é a falta de ferro, ou seja, a má alimentação. A anemia também pode ser desenvolvida por falta de vitamina B12 e ácido fólico. Esta pediatra explica que os pais precisam ficar atentos quanto a mudanças no comportamento dos filhos para identificar os sintomas da doença. Para você perceber que seu filho está anêmico, ele não brinca, ele não tem facilidade de memória, ele não tem fome verdadeira por nada, por nenhum tipo, nem por alimentos selecionados. E é uma criança que cai facilmente, porque ela tem tontura, só que ela não vai dizer que está tonta. No caso do André, ele está com todas as vitaminas em dia. Uma alimentação regrada é a garantia para uma saúde de ferro. E com dicas fáceis, é possível adotar algumas mudanças. A minha dica é aproveite tudo e não use embalagem. Agora são 6h29. Depois do intervalo, a gente traz as informações atualizadas sobre o assassinato da jovem de 19 anos no Curuado. A cunhada dela, presa pelo crime, revelou para a polícia o nome de um suposto comparsa. E ainda, a portaria da Secretaria de Administração Penitenciária suspende visitas nas unidades prisionais do Estado. Os detalhes você acompanha em instantes, eu volto já já.